vai te abençoar. 8, 14, 18, domingo, Conselheiro Neves 217. Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Band Notícias, seu Jornal das 10 na tela da Band. Olá, morre em Orlando, nos Estados Unidos, o apresentador Gugu Liberato, aos 60 anos. O apresentador estava internado desde a quarta-feira, quando sofreu um acidente doméstico. Agora à noite, os médicos confirmaram a ausência de atividade cerebral. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento, mas nota oficial informa que família autorizou doação de todos os órgãos. Começa agora o Band Notícias, seu Jornal das 10 na tela da Band. Band Notícias. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Câmara aprova prisão para quem matar cães e gatos com pena de 1 a 3 anos. Em Belo Horizonte, veterinário é acusado de congelar animais mortos para cobrar mais diárias de internações. Fuzis, metralhadoras e pistolas. Polícia prende arsenal na casa de bandido em São Paulo. Brasil é o 9º país que mais manda estudantes para os Estados Unidos. E para suprir a carência do idioma, escolas do interior de São Paulo apostam em métodos criativos para ensinar inglês. E o Band Notícias mostra como fazer compras 100% seguras em sites e aplicativos neste fim de ano. O cuidado tem que ser dobrado, principalmente com o celular. A mansão à venda na Zona Sul do Rio por nada menos que 220 milhões de reais. E você vai ver também a preparação para a grande final da Libertadores entre Flamengo e River. E tem flamenguista que não vive outra coisa e também nem tem como. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2019. O Band Notícias, seu Jornal das 10, começa agora. O apresentador de TV, Gugu Liberato, morreu hoje aos 60 anos nos Estados Unidos. Ele estava internado em um hospital na Flórida desde a quarta-feira, quando sofreu uma queda em casa. Deixa mulher, 3 filhos. Nós vamos ao vivo agora para Orlando com a repórter Eleonora Pascoal, que está em frente ao hospital onde o apresentador ficou internado e fala com a gente ao vivo. Boa noite, Eleonora. Boa noite. O comunicado oficial da morte de Augusto Liberato, o Gugu Liberato, saiu exatamente 48 horas depois dele ter dado a entrada aqui no hospital Orlando Health, no centro da cidade de Orlando. Na nota que foi divulgada, os médicos explicam que quando o Gugu chegou ao hospital, ele estava com um sangramento intracraniano. Foi usada, então, uma tabela para medir a atividade cerebral e foi constatado que o cérebro tinha ausência de atividade. O Gugu foi mantido na UTI, ligado a aparelhos, e ele ficou em observação por estas 48 horas. Hoje, um médico neurologista brasileiro chegou aqui no hospital, fez novos exames em Gugu e depois reuniu a família e comunicou que realmente o apresentador havia tido uma morte cerebral. A partir daí, a família determinou que todos os órgãos de Gugu, atendendo a um pedido que ele teria feito enquanto vivo, que todos os órgãos fossem doados. Então, agora, o que vai acontecer é que o hospital, a partir do consentimento da família, o hospital começa a procurar possíveis receptores para estes órgãos. Esses órgãos, uma pergunta que estão me fazendo muito aqui, através das redes sociais, é por que estes órgãos não vão para o Brasil? Esses órgãos não podem ir para o Brasil, porque não há tempo hábil para que eles cheguem até aí, porque eles têm um prazo para ser utilizados. Esses órgãos, então, eles vão para vários receptores e assim que todos esses receptores forem localizados, uma equipe de transplante virá ao Hospital Orlando Health para retirar os órgãos. Aí, o corpo do apresentador Gugu Liberato será preparado para que ele seja enviado para o Brasil, onde será realizado o velório e o sepultamento, cuja data ainda não foi divulgada.
Cíntia. Obrigada, Eleonora Pascoal, falou com a gente ao vivo, direto de Orlando. Bom, Gugu tinha uma das trajetórias mais brilhantes da história da TV brasileira, então programas de sucesso marcaram a carreira dele. Antes de virar apresentador, chegou a cursar odontologia na Universidade de Marília, no interior de São Paulo, mas desistiu para começar na televisão. Em 1981, Gugu apresentou a versão paulista do programa Sessão Premiada do SBT, a convite de Silvio Santos. Mas ficou conhecido mesmo ao comandar o Viva a Noite, programa de sucesso exibido aos sábados na década de 80. Não pode falar. Acertaram! Ponto para as mulheres. Roberta Miranda, por favor, Zezé Camargo, a sua vez. Nessa mesma época, se tornou empresário, lançando grupos musicais que se apresentavam no programa, como Dominó e Polegar. Eu sou um carro, ela não guia, sou um cigarro, ela não fuma. Em 87, no auge do Viva a Noite, chegou a assinar um contrato com a Rede Globo. Mas uma proposta milionária de Silvio Santos o fez voltar para o SBT, onde passou a ocupar boa parte da programação dominical. No ano seguinte, Gugu comandou o Passa ou Repassa, Cidade contra Cidade e TV Animal. Agora, Liminha, tira a máscara para ela ver que é você. Tira. Aí. E ainda ocupava as noites de sábado com o musical Sabadão Sertanejo. Mas seu maior sucesso veio nos anos 90. O Domingo Legal, com quadros como o Táxi do Gugu e a Banheira do Gugu. 1 minuto, tá valendo! Vai lá! Também gravou mais de 10 discos, a maioria para crianças. Ganhou 11 edições do Troféu Imprensa nas mais variadas categorias, como Melhor Animador, Programa de Auditório e Programa Sertanejo. Em 2009, o apresentador foi para a Record, onde comandou o programa do Gugu aos domingos, nos moldes do seu antigo programa. 4 anos depois, deixou a emissora, mas voltou em 2015. Nos últimos anos, apresentou na Record os programas Power Couple Brasil e Canta Comigo. Gugu deixa a mulher, Rose de Mateu, e os filhos João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15. 10 horas e 16 minutos, a gente volta aos Estados Unidos com a Eleonora Pascoal, que tem outras informações sobre a morte do apresentador Augusto Liberato. Eleonora. A morte de Augusto Liberato foi atestada pelo professor Dr. Guilherme Lepke. Ele é neurocirurgião brasileiro e foi chamado pela família especificamente para vir examinar o apresentador. Gugu sofreu um acidente na última quarta-feira por volta de 7 horas da noite. Veja como foi. Gugu Liberato se mudou para Orlando há mais de 20 anos. A família morava na cidade de Celebration, também na Flórida, próximo à casa do apresentador Silvio Santos. Mas, como os filhos dele vieram estudar nesta escola na cidade de Windermere, a família decidiu se mudar para um condomínio perto do colégio. A casa de 700 metros quadrados foi comprada em maio deste ano. Nós estamos dentro do condomínio onde fica a casa de Gugu Liberato. É um condomínio pequeno, são cerca de 60 casas. E contando com a família do Gugu que mora nessa casa aqui, são cerca de 5 famílias brasileiras. Hoje pela manhã, alguns familiares permaneceram aqui para descansar. Entre eles, a mãe de Gugu, Dona Maria do Céu, que chegou ontem a Orlando. O apresentador de 60 anos foi internado no início da noite de quarta-feira, após ter sido socorrido pelo serviço de resgate, similar ao SAMU no Brasil. Gugu caiu de uma altura de 4 metros dentro de casa. No momento do acidente, ele estava acompanhado da mulher Rose Miriam de Mateu, com quem teve 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas, Sofia e Marina, de 15 anos. No início da tarde de hoje, um neurologista particular de Gugu, no Brasil, chegou a Orlando a pedido da família para examinar a situação do apresentador. Os quadros dos programas do Gugu Liberato são inesquecíveis para várias gerações. A gente vai lembrar agora mais alguns momentos da carreira do apresentador. Em um de seus trabalhos mais marcantes, ele realizava o sonho maluco de um espectador, um sucesso do programa Viva a Noite nos anos 80. Mas vai me dizer que você gosta do Jacinto Figueira, Júlia? Gosto. E o que você pediu no Sonho Maluco? Eu gostaria de jantar, dançar, assim uma noite agradável com ele. Depois, já nas tardes de domingo, lançou o Banheira do Gugu, um controverso game show que trazia modelos em traje de banho. Tá valendo! Vai lá!
Ele também assumiu o papel de motorista e pregava peças nos passageiros em outro quadro marcante, o táxi do Gugu. Mas, meu Deus! E como não se lembrar do sempre bem-humorado Baile dos Passarinhos. São 10 horas e 19 minutos, nós vamos conversar agora ao vivo, por telefone, com o nosso colega Milton Neves, apresentador da Band, da Rádio Bandeirantes. Milton, boa noite, obrigado pela presença aqui no Band Notícias. Você chegou a ter alguma espécie de relacionamento com o Gugu, profissional? Não tive não, Rafael. Uma boa noite para você, para a Cíntia, para os amigos da Bandeirantes, a nossa Bandeirantes. Eu encontrava com ele no Salão do Jaça, entendeu? E ele muito simpático, muito humilde, muito gente boa, sorridente, tratava todo mundo de forma maravilhosa, entendeu? E, na verdade, eu nunca trabalhei num canal em que ele fosse meu companheiro, entendeu? Até porque eu tive 2 grandes momentos, e tenho, na Bandeirantes, e no meio trabalhei na Record, e ele não trabalhava na Record, no SBT, entendeu? Mas um rapaz maravilhoso, e nesse momento em que, quando morre uma personalidade, e a morte tem, assim, uma mão de ausência que a tudo perdoa, e esse rapaz não tem absolutamente nada a ser perdoado, porque ele nunca procurou nenhuma polêmica, viu, Colombo? Ele só uma vez que no SBT, ele fez uma matéria lá envolvendo apresentadores de programas policiais, que na época eu apresentava também, na Record, o Cidade Alerta, e envolvendo uma ligação inexistente, é claro, de apresentadores de programas policiais, como Oscar Roberto Godoy, eu, da Atena e o Marcelo Rezende. Houve até quem o processasse. E eu estava uma vez lá no Salão do Jaça, e ele veio me agradecer, porque eu não entrei na justiça, não, deixei isso aí correr barato e tal. É um rapaz realmente que só nesse momento que teve essa polêmica na vida dele, sempre muito legal, e ele morava aqui em Aldeia da Serra, um grande investidor imobiliário, com muito sucesso, e sempre foi um cara muito doce. Não é porque morreu, não. E, no entanto, fica agora esse legado, porque eu queria cumprimentar ele, a família dele, porque ele doou todos os seus órgãos para pessoas que necessitam de transplantes. E aproveitando esse momento, viu, Colombo, eu quero dizer aqui de algo que o doutor Sérgio do Carmo Jorge do Sírio-Libanês, ele sempre alerta, que a pessoa tem que tomar cuidado com esses acidentes domésticos, porque a pessoa, na sua casa, já tem o chamado território dominado. E acaba não dando... É exatamente o seguinte, ele diz aqui o doutor Sérgio do Carmo Jorge, médico do Sírio-Libanês, acidentes em quedas domésticas acontecem principalmente porque o morador tem em casa o chamado território dominado e se descuida de mínimas precauções que nunca abre mão quando está em um hotel ou na casa de amigos ou de parentes. Fique ligado sempre, doutor Sérgio do Carmo Jorge. Então, esse caso, que foi um acidente doméstico e atinge uma dimensão extraordinária no Brasil e parte do exterior, então que fica esse alerta para todo mundo para não descuidar. Randall Juliano, célebre homem da história do rádio e da televisão brasileira, morreu por descuido também na sua casa na Avenida dos Eucaliptos. Orlando Duarte, o eclético, está em recuperação. Ele também caiu em casa. A minha mãe, em 1995, também caiu e veio a falecer. Então que fica esse exemplo de cuidado em relação ao Gugu Liberato, para todo mundo tomar muito cuidado no chamado território dominado, que é a sua própria residência, e a pessoa acaba se descuidando. É isso aí, Milton. Obrigado pela participação aqui no Band Notícias, hein? São 10 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho, mais informações sobre a morte de Gugu Liberato nos Estados Unidos. A polícia prende mais um suspeito de participar de roubo milionário de ouro no aeroporto de Guarulhos. América Latina, protestos na Colômbia contra reformas do governo deixam 3 pessoas mortas. Laudo policial mostra grande quantidade de cocaína em bebida que causou a morte de moradores de rua na Grande São Paulo. Tem ainda Cláudio Zaidan comentando a rodada e a grande final da Libertadores. É amanhã, hein? Flamengo e River Plate em Lima, no Peru. Já que a gente vai falar de futebol, tem o último episódio da série que conta a história de torcedores do Flamengo que estão encantados com uma final de Libertadores depois de 38 anos. Hoje você vai conhecer o Jefferson Salles, o Gabigol da torcida. A gente volta já com o seu Jornal das 10 na tela da Band, agora 10h23.
Daqui a pouco, aumenta o som. O pagode com o grupo Pichote. No show Fã de Carteirinha Sunset. Estaremos no Música na Band. O Itaú me representa porque ele me colocou na cidade. Sair da periferia e ir para o centro de São Paulo, para mim, foi um marco. O Itaú está muito linkado nas coisas que eu gosto de fazer. O extra banco, essas coisas da bike, do cinema, é o além da palavra banco, né? Para as pequenas e grandes buscas da vida, conta com a gente. O que você está buscando? Rexona, no campo ou na arquibancada, máxima proteção para todos os movimentos. Reunião especial Trombetas e Festas, um alerta. Entenda os verdadeiros significados de tudo que acontece no planeta. Os sinais, avisos e juízos. Domingo, 24 de novembro, às 10h30 da manhã, em uma igreja cristã maranata mais perto de você. Encontre o endereço no site igrejacristamaranata.org.br. Venha com sua família. Maranata, o Senhor Jesus vem. Daqui a pouco, aqui no Band Notícias, mais informações sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. Até já. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. Há mais de 8 anos, a Maserati se renova a cada cliente. O nosso objetivo é nos qualificar sempre para realizar o seu sonho. Na Maserati, seu carro próprio é realidade. Por isso, quando pensar em comprar carro, passe na Maserati. Afinal, são mais de 100 carros no estoque e tudo à pronta entrega. Maserati Veículos, Rua Turiaçu 310, Guilhermina, Praia Grande. Telefones 3491-1607 e 3473-9787. Maserati é Prime. De olho nos fatos, de prontidão para as notícias. Prestação de serviço, agilidade e precisão no registro dos últimos acontecimentos. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Olha só o que o pessoal está falando da Black Friday Marabras. Tem muita gente aproveitando. Dá só uma olhada. Eu até procurei, mas eu não achei quem vende mais barato que a Marabras. Black Friday Marabras. Na Marabras tem muito móvel lindo. Dá vontade de levar tudo. A maior Black Friday de móveis do Brasil. É muito móvel de qualidade e muita variedade. Semana passada comprei uma cozinha nova. Agora tô me organizando para trocar a sala. Ninguém vende mais barato. O pessoal não para de falar bem. Eu tô muito feliz, os móveis são lindos e os preços são baixos de verdade. É sua chance de mobiliar a casa toda. Preços nunca antes anunciados. Tudo em 12 vezes sem juros. Vem aproveitar as ofertas da Black Friday Marabras. Quem vem fica feliz demais. Black Friday Marabras. É para vir agora. Nem pense em perder. Black Friday Marabras. Black Friday melhor? Ninguém faz. Domingo, programa Cláudio Abreu. São 10 horas e 28 minutos. Você segue no Band Notícias com aquilo que acontece de mais importante nesta sexta-feira, dia em que foi confirmada a morte do apresentador Gugu Liberato em Orlando, na Flórida, para onde nós voltamos com informações da repórter Eleonora Pascoal. Eleonora. Hoje, durante todo o dia, nós tivemos várias demonstrações muito significativas aqui no Hospital Orlando Health. A última delas foi quando várias pessoas, vários amigos da família de Gugu Liberato vieram aqui ao hospital e lá no saguão eles deram as mãos e fizeram uma oração para o apresentador. Depois, a segurança do hospital veio e pediu que todos se retirassem e aí todo o prédio ficou cercado por seguranças e a imprensa ficou proibida de entrar, não era possível entrar sequer para ir ao banheiro.
e isso já sinalizava qual seria o desfecho do caso que nós estávamos acompanhando, da situação de Gugu Liberato, que estava internado aqui desde quarta-feira. Mas o que chamou a nossa atenção foi que vários brasileiros passaram por aqui e prestaram condolências e pediram informações sobre a mãe de Gugu Liberato, Dona Maria do Céu, ela que tem 90 anos, muito velhinha, está numa cadeira de rodas, e isso repercutiu não só entre os brasileiros aqui em Orlando, como também aí no Brasil. A emoção de Alan é pela perda de um amigo de mais de 30 anos. O oftalmologista fazia parte do Polegar, grupo musical criado por Gugu que fez sucesso no país na década de 80. Alan se encontrou pela última vez com Gugu Liberato no início deste ano. Contou da rotina dele nos Estados Unidos com os filhos, indo, voltando. Contou as coisas de pai, contei dos meus filhos. A gente ficou conversando um tempão lá e depois disso a gente se falou várias vezes, mas mais por telefone, por causa da vida corrida minha e dele. Por telefone a gente sempre se falava, por mensagens, né? Mas pessoalmente foi a última vez que eu tive com ele. Também abalado com a morte, Alex, que era vocalista e baixista do Polegar, fala da relação de amizade com o Gugu. O Gugu sempre foi uma pessoa muito bacana com a gente. Ele foi sempre uma pessoa muito carinhosa, muito gente boa mesmo, assim, né? E eu só tenho a agradecer a ele, né, pela oportunidade que ele foi o nosso padrinho, continua sendo, né, nosso padrinho, né? Foi quem nos lançou, né, a nível nacional, nos tornamos o Polegar graças ao Gugu. Ítalo Coutinho relembrou do convite que recebeu ainda na adolescência para fazer parte de um outro grupo musical que Gugu tomava conta, Dominó. Eu disse, mas Gugu, eu quero voltar pro Dominó. Ele, não, que voltar, tu tá velho. A gente riu, começou a rir. Antes de ontem, ele tava me passando umas coisas, mais direções para essa nova formação do grupo Dominó. Gugu começou a sua carreira aos 14 anos na TV como assistente de produção. Ficava pelos cantos dos estúdios observando e aprendendo com aquele que ele sempre considerou um ídolo, o apresentador Silvio Santos. Aprendeu tanto que fez muito sucesso com programas de grande audiência em horários nobres nos fins de semana. Apresentadores e amigos de um dos profissionais mais consagrados da história da TV brasileira demonstraram perplexidade pela forma como Gugu perdeu a vida. Não dá para acreditar que a gente não vale nada desse jeito, né? Um acidente doméstico bobo. É difícil demais de acreditar. Seguramente uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida. Um ser humano de primeiríssima grandeza. Um coração muito maior do que ele próprio. Na verdade, por muitas vezes na vida, você imagina alguém que tenha... seja tão dadivoso. Como esse cara é difícil. A gente acabou de ver o Ronivon falando aqui na reportagem do Rodrigo Hidalgo e é com ele que a gente conversa agora ao vivo por telefone. Ronivon, boa noite para você. Boa, só na forma de cumprimentar, que a perda é gigante para todos nós, especialmente para vocês que eram mais próximos. Conta pra gente um pouco da relação que você tinha com o Gugu Liberato. Boa noite, querida. Você sabe o que acontece? Na verdade... A gente daqui a pouco tenta fazer o contato com o Ronivon já. Agora a gente continua falando... Agora a gente vai conseguir ouvir o Ronivon. Rony, boa noite. Você escuta a gente? Agora escuto, sim, querida. Agora sim. Eu vinha dizendo, não sei se você me ouviu, é um momento de tristeza para todos nós, especialmente para vocês que tinham uma relação de amizade, de profissional também com o Gugu. Conta pra gente como começou a sua história com ele. Olha, na verdade, a minha ligação com o Gugu está bastante distante da coisa, vamos dizer, comercial ou profissional. Nós éramos muito amigos, mas amigos pessoais. Nós éramos duas pessoas que se amavam, que estavam juntos em encontros na minha casa ou com ele. Enfim, eu conheci no SBT, no lançamento de uma música minha, que ele gostou muito. E a partir daí, nós estreitamos os laços, né? A minha mulher, a Kika, ficou muito amiga da Dona Maria. A Cida é muito amiga minha também. E a partir daí nós estamos juntos esse tempo inteiro, mas muito distantes dessa história profissional. Era um ser humano, como eu disse agora há pouco, vocês colocaram no ar, era um ser humano ímpar, de
era de uma magnitude, uma pessoa tão generosa, que se você contasse uma história triste para ele tirava a roupa e dava para você. Eu já conheci muita gente na minha vida, mas com esse tipo de generosidade e de ajuda às pessoas, porque a televisão, nós sabemos disso, porque nós trabalhamos com comunicação, a gente sabe que muitas vezes existe o exagero, meu amigo, e agora, não sei, essa história nossa, que nós precisamos de alguma maneira nos comunicar e falar com um número maior de pessoas, esse tipo de coisa acontece, lógico. Só que muitas vezes nós temos amigos de fato que trabalham na comunicação, em rádio, em televisão. Então, isso é muito difícil de ser traduzido, porque acontece muito raramente. Que na época em que eu comecei isso era mais comum. Hoje não, as pessoas têm mais essa celeridade, têm que correr, têm que ir para outro lugar, muito trabalho. Enfim, é tão difícil, estou já engasgando, chorando aqui, mas me perdoa, tá? É muito difícil que você tenha, hoje em dia, uma amizade consistente ligada a uma atividade profissional. Exatamente por isso. Porque é um mundo imediatista, é um mundo de corre-corre. Enfim, eu não sei mais nem o que eu estou dizendo aqui, você acredita? A gente entende, eu agradeço muito a sua coragem de vir falar com a gente, mesmo tão emocionado diante da morte de um amigo. Muito obrigada, enfim, não sei qual a sua fé, mas que conforte, o seu coração seja confortado nesse momento tão difícil para todos nós, especialmente amigos e familiares. Bom, são 10 horas e 35 minutos, já a gente volta a falar sobre a morte do apresentador Gugu Liberato, tem uma grande repercussão entre amigos, familiares e nas redes sociais também entre os fãs. Agora a gente fala de outros assuntos. Em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, a crise financeira de uma maternidade filantrópica preocupa funcionários e pacientes. Uma carta aberta à população de Guarulhos. Como você avalia hoje os domingos da TV brasileira? Eu vejo muito pouco, né? Porque eu transformei no meu domingo, me dedico no meu domingo à minha família. Com o Power Couple eu venho para cá, fico o dia inteiro aqui gravando aos domingos. Então eu tenho pouco a dizer porque realmente não tenho assistido. Que há mais de 15 anos não reajusta o valor. E esse é um problema nacional, né? A tabela SUS serve para o Brasil inteiro. Isso é uma batalha de todos, dos prefeitos, todo mundo que defende a saúde, de conseguir com que essa tabela SUS seja atualizada. São necessários mais de 3 milhões de reais para pagar o 13º salário dos funcionários, fornecedores e insumos, para não fechar o hospital. Eu fiz, foi o último recurso. O último recurso foi deixar... Que chama duodécimo, tudo que sobra eles devolvem e aproximadamente eles vão devolver o que realmente o hospital está precisando. Então a gente vai conseguir salvar a maternidade JJM com o recurso do duodécimo. Futebol, amanhã é o dia da grande decisão da Libertadores entre Flamengo e River Plate. E os flamenguistas que não conseguiram ir para Lima vão ter a chance de se juntar no Maracanã. Me desculpem os outros torcedores, mas no Rio de Janeiro, esse fim de semana só vai dar Flamengo. Com chances de ser campeão da Libertadores no sábado e do Brasileirão no domingo, os rubro-negros vão tomar a cidade, mesmo que os jogos não sejam aqui. Quem não pôde ir ao Peru assistir a final vai poder sentir um pouquinho do clima aqui no Maracanã, em um desses 12 telões que vão exibir o jogo. Aqui 50 mil pessoas vão torcer juntos no maior templo do futebol brasileiro. A FanFest flamenguista é paga e os ingressos ainda estão à venda. Outros locais no país também vão transmitir o jogo, como no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o Museu do Futebol, em São Paulo. Mas a tradicional reunião em casa também está valendo. Na da família Guimas são o Rodrigo e a Carol, que nunca viram o Flamengo ir para uma final de Libertadores, que estão organizando tudo na casa dos avós. A emoção é muito grande, né? Antes eu só via meu pai contando toda a história, ele tinha quase a minha idade quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, só contando a história, e hoje conseguindo viver isso, né, que ele diz que viveu. Olha, fé que vai dar tudo certo e que a gente vai chegar nesse Mundial. Falando em fé, os torcedores mais ansiosos podem ficar tranquilos. O Cristo Redentor até já vestiu a camisa para torcer pelo rubro-negro.
E para falar sobre essa aguardada decisão de amanhã entre Flamengo e River Plate, o nosso comentarista Cláudio Zaidan está aqui com a gente para brilhantar essa noite. Tudo bem, Zaidan? Boa noite. Boa noite, gente. Bom, boa noite, quer dizer Rafael. que além de toda essa comoção, o Flamengo pode ser campeão, então, duplamente? Pode. Bom, campeão brasileiro ele já faz algum tempo, né? Mas pode ser, já oficialmente, se o Palmeiras não ganhar do Grêmio domingo. Basta isso. Se o Palmeiras empatar ou perder, o Flamengo já será, então, sem entrar em campo, campeão brasileiro, porque o jogo desta rodada ele fez naquele 4-4 com o Vasco. Mas o que interessa, claro, para o flamenguista nesse fim de semana é a Libertadores, né? Um título que o Flamengo não tem desde 81, quando tinha aquele time formidável, né? Leandro, Júnior, o extraordinário Zico. E pode voltar a ganhar. Para mim é favorito. Acho o Flamengo melhor que o River. O Flamengo, para mim, tem hoje o melhor time da América do Sul. Agora, é claro, é um jogo só. Se der River, não tem nada de absurdo. Tem um técnico absurdamente competente. Aliás, o Marcelo Gallardo dificilmente ficará na Argentina por muito tempo. Fala-se até no interesse do Barcelona, com o aval do Messi, não é? E o River, com ele, ganhou 2 Libertadores. Mas, para mim, pela bola que está jogando, o Flamengo é favorito. Valeu, Zaidan. Bom jogo para todos nós, então. Tchau, tchau. 3 vezes candidato à presidência da República, Ciro Gomes é o convidado do Canal Livre desse domingo. Para ele, a oposição ainda não encontrou um caminho para fazer o contraponto ao governo Bolsonaro. Ciro também comentou a polarização no país e o atual momento da economia. O Brasil não achou o caminho ainda de montar uma oposição consistente, porque nós temos algumas questões. Primeiro, o pensamento progressista brasileiro, até a palavra esquerda está muito surrada, sofre as mesmas consequências de uma gravíssima crise que infelicita a democracia representativa no mundo. O Brasil não tem consenso na esquerda porque a esquerda parou de debater, de discutir o Brasil, virou todo mundo para agora linha de transmissão do lulopetismo. Então, se o Lula andar pelado, bater na mãe, eu explico, relativizo e defendo. Há um nome de eu ser de esquerda. A mesma coisa é o bolsonarista, então é a mesma coisa com sinal trocado. E o senhor não considera a possibilidade da economia começar a dar respostas e a situação eleitoral se modificar por isso? Vai dar, Quer dizer, esses 25% que o Bolsonaro tem, digamos que seja um pouco mais, pode crescer, não há dependendo da economia. Não há nenhuma chance. Então, você não acredita que a economia possa... Vai crescer. No ano que vem, nós vamos descer do fundo do poço. É isso. Não vai suavizar, não vai suavizar nada, porque vem aí uma crise da economia externa do Brasil. Cuidado com a exuberância irracional das bolsas. Não há a menor chance do Brasil superar o problema estratégico com esse caminho errado que está aí. Se você desceu 14 andares e subiu 2, quem quiser acreditar que nós estamos crescendo, pode acreditar, feel free, seja livre para acreditar. Mas o Brasil, no fim do governo Bolsonaro, se tudo der certo e tudo conspira para não dar, estará com um nível de atividade econômica anterior a 2014. O Canal Livre vai ao ar à meia-noite de domingo para segunda. Morreu hoje, aos 75 anos, o rabino Henri Sobel, símbolo da defesa dos direitos humanos no Brasil. Henri Sobel tinha um câncer no pulmão e morreu na manhã desta sexta-feira em Miami, nos Estados Unidos. O sepultamento será no domingo em Nova Jersey. Sobel foi um expoente da luta pela defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar. Em 1975, ele recusou a tese de que o jornalista Vladimir Herzog cometeu suicídio. Nasceu em Lisboa e se mudou com a família para Nova York ainda criança. Veio ao Brasil na década de 70 a convite da Congregação Israelita Paulista. Sobel deixou a esposa e uma filha. Em Minas Gerais, o dono de uma clínica veterinária foi preso por maus tratos a animais e é investigado por várias outras irregularidades. A esposa dele, que também é veterinária, está sendo procurada pela polícia. A Polícia Civil de Minas Gerais chegou a esta clínica veterinária em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, após denúncia anônima de crime ambiental. Materiais biológicos estariam sendo descartados em lixo comum. Após a abertura de inquérito, foram constatados outros diversos crimes, como estelionato, associação criminosa e maus tratos. De acordo com a Polícia Civil, houve casos em que, quando o animal morria, o veterinário o congelava e não avisava o tutor sobre a morte, para continuar
continuar cobrando pela diária da internação. A clínica também é suspeita de venda de medicamentos proibidos, da aplicação de remédios de humanos em animais e do reaproveitamento de próteses que eram retiradas de animais mortos. Também há indícios da coleta de sangue de animais sem autorização dos donos para vender as bolsas de sangue para transfusão. Ainda serão investigados os crimes de sonegação e lavagem de dinheiro. E a Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que cria regras para a guarda compartilhada de animais de estimação para casais em processo de divórcio. A Jess tem 6 anos, o Aladim 5, e eles vivem em 2 casas. Uma semana ficam com o Pedro, na outra com a ex-mulher do empresário. A divisão foi feita há 3 anos, quando o casal se separou. Eu sei que ela leva no veterinário quando precisa, eu levo no veterinário quando precisa. Quando vence as vacinas, eles estão comigo, eu dou. Quando está com elas, ela dá. Enfim, aí a gente segue essa divisão informal, assim. Nesta semana, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece regras para a guarda compartilhada de pets. Hoje, existem nos lares brasileiros mais de 52 milhões de cães, quase 38 milhões de aves e 22 milhões de gatos. O projeto de lei define que, após a separação, os donos dos animais de estimação façam um acordo sobre os direitos e deveres de cada um. Eles precisam decidir onde os pets vão morar, os dias e horários de visita, quem vai pagar as despesas, como remédios e atendimento veterinário, e definir condições para a reprodução e venda de filhotes. Se não houver acordo, a conciliação deverá ser feita pelo Poder Judiciário. Antes de virar lei, a proposta seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa ser votada no Senado. Praticamente todas as casas no Brasil a gente encontra hoje animais de estimação e, lamentavelmente, às vezes as uniões terminam, né? Então, o direito tem que estar preparado para resolver essas questões. Já no Rio, moradores recorreram ao humor para chamar a atenção para um buraco na rua. Eles colocaram um boneco de zumbi na cratera que se abriu no bairro do Jardim Botânico, na zona sul da cidade. E o bicho era até animado. Para evitar acidentes, foram colocadas pedras, terra e um cone sinalizando o entorno. O buraco estaria assim há cerca de 7 meses. A secretaria responsável pela conservação das vias afirmou que vai vistoriar o local. A gente volta a falar sobre a morte do apresentador Augusto Liberato com a Eleonora Pascoal, que está ao vivo com a gente dos Estados Unidos. Acho que a gente ainda não está com contato com a Eleonora. Agora sim, ela está aqui no nosso telão e fala com a gente. Eleonora, boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez. Nós continuamos aqui na porta do Hospital Orlando Health, no centro da cidade de Orlando. Neste momento, nós não temos informações se os parentes da filha ainda se encontram aqui, porque eles não estão saindo por esta porta aqui onde nós estamos. Eles estão saindo por uma outra porta onde nós não temos acesso. A segurança do hospital só permitiu que a imprensa ficasse deste lado aqui da rua e nós não podemos nos movimentar e nem temos mais permissão para entrar dentro do hospital para saber o que ocorre. Eu tentei falar com o médico brasileiro que veio até aqui para atestar a morte cerebral de Augusto Liberato, mas ele está atendendo a família e disse que depois retornava a ligação, então nós estamos aí na expectativa para tentar falar com ele e saber quantos órgãos e quais os órgãos do apresentador serão doados para receptores americanos. Eu repito, esses órgãos têm que ficar aqui em solo americano, porque não haveria tempo hábil para que eles fossem até o Brasil, pelo menos essa é a informação que nós temos até agora. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Eleonora Pascoal, falando com a gente ao vivo, direto de Orlando, nos Estados Unidos, onde morreu o apresentador Gugu Liberato. Bom, a gente fala agora com mais amigos, né? Continua repercutindo a morte dele, agora com a apresentadora Sônia Abrão, que durante quase 6 anos esteve por perto dele. Boa noite, Sônia. Conta um pouco da sua relação com o Gugu pra gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Rafael. Boa noite. É um amigo querido de muitos anos, né? Uma amizade que foi se concretizando, se fortalecendo
justamente nesse ambiente de trabalho mesmo. Quando eu comecei a trabalhar no SBT, a ser convidada para os programas, ele estava iniciando como apresentador também, e a partir daí a gente foi ficando amigos, até que a gente ficou compadres, porque nós somos padrinhos do Rian, do filho da Simone, né? E sempre foi uma relação de muita amizade, muita afinidade também. Sônia, muito obrigado pela participação aqui no Band Notícias. São 10 horas e 48 minutos. Protestos na Colômbia durante a greve geral contra o governo do presidente conservador Iván Duque deixaram 3 mortos e mais de 400 feridos. Segundo o ministro da Defesa colombiano, 2 das mortes ocorreram durante uma tentativa de saque em um centro comercial. Manifestantes têm ido às ruas de diferentes cidades do país para protestar contra a proposta de reformas do governo que propõe mudanças nas leis trabalhistas e na Previdência Social. Voltando aqui para o Brasil, aquela garrafa que levou à morte 4 moradores de rua em São Paulo continha, além de álcool, cocaína líquida, segundo o laudo divulgado hoje pela polícia. Tem problema com situação de rua aqui em Barueri, na Grande São Paulo, e levou outros 4 para o hospital, ficou pronto nesta sexta-feira. Segundo o Instituto de Criminalística, além de álcool, a garrafa continha uma considerável quantidade de cocaína líquida de alta pureza. E ainda de acordo com os peritos, as 4 pessoas que morreram tomaram, em média, 30 ml desse líquido com cerca de 1,5 gramas da droga em forma líquida. Uma combinação fatal e que, segundo os médicos, leva à morte em poucos minutos. Agora a investigação continua para saber se Vinícius Salles Cardoso, preso temporariamente, teve a intenção de causar as 4 mortes ou se foi uma fatalidade. Ainda em São Paulo, policiais apreenderam um arsenal de guerra dentro da casa de um bandido. A polícia encontrou 18 pistolas e fuzis atrás desta parede de concreto. De acordo com as autoridades, o armamento era usado por quadrilhas em assaltos a carros fortes. Rádios comunicadores, munições e luvas também foram apreendidos. A polícia não descartou que as armas tenham sido usadas nos ataques ao aeroporto de Guarulhos, em que foram roubados mais de 700 quilos de ouro, e ao terminal de Viracopos. Na operação, um homem de 39 anos foi preso. E em Curitiba, um trio roubou um carro de um estacionamento, só que eles não escolheram qualquer carro, não. Uma câmera de segurança registrou a ação dos 3 bandidos que roubaram um carro de luxo. O estacionamento fica na região central de Curitiba. O trio chega a pé e, armado, rende o funcionário do estacionamento. Em seguida, eles pegam a chave do Porsche e fogem do local. Reparem que eles saem rapidamente e quase atropelam um pedestre. O carro foi encontrado pouco tempo depois. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos investiga o caso. Há uma semana da Black Friday, a gente volta a falar deste dia que promete descontos arrasadores no comércio eletrônico e físico. Pois é, e na data promocional do ano passado, 70 milhões de reais foram gastos em cartões de crédito clonados. E o Band Notícias te mostra como comprar na internet com segurança e evitar surpresas na fatura do cartão. Tatiana comprou um computador em uma Black Friday, mas quando chegou a fatura, o susto. O cartão havia sido clonado. Quando chegou a fatura, eu percebi que havia diversas compras de valores pequenos que eu não estou acostumada a fazer. Teoricamente, eu acreditava que o site era seguro porque era de uma loja famosa, né? Nessa época do ano, as fraudes aumentam. Nos últimos 12 meses, quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes. E 41% das ocorrências foram de clonagem de cartões. Nessa assistência técnica, os profissionais tomam cuidado com os aplicativos, porque o mau uso do telefone pode facilitar as fraudes. Tem que tomar muito cuidado, porque é um mercado muito grande. E o tempo todo então você tem links de acesso para baixar. E um deles pode ser um vírus. A expectativa do comércio é vender 18% a mais que no ano passado. E segundo o SPC, a maioria dos consumidores pretende realizar essas compras online. Por isso, o cuidado tem que ser dobrado, principalmente com o celular.
ter o seu dispositivo 100% atualizado, ter uma conexão de rede confiável, de preferência o seu 4G, nunca utilizando um Wi-Fi público, sem alguma proteção em cima desse Wi-Fi. Tendo certeza que o endereço que você está naquele site ou aplicativo é exatamente o que você esperava estar e que ele tem os cadeadinhos de segurança, você vai estar razoavelmente seguro. E o Band Notícias está contando, em parceria com a rádio Band News FM, a história de torcedores apaixonados pelo Flamengo, que amanhã decide a Libertadores contra o River Plate. Hoje, você vai conhecer o Jefferson Salles, que é tão parecido com o Gabigol, mas tão parecido com o Gabigol, olha a cara dele aí, ó, que um jornal português estampou a foto dele como se fosse a do Gabigol de verdade. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Meu nome é Jefferson Salles, tenho 34 anos, trabalho numa multinacional de bebidas e moro em Paciência, no Rio de Janeiro. Amor, paixão, é tudo. No trabalho, algumas pessoas já falavam que eu parecia, eu tinha a barba, não tinha o cabelo pintado. Quando ele veio pro Flamengo, no primeiro jogo que eu vi no Maracanã, que ele estava até fora desse jogo, e falaram que o Gabigol tá na torcida, e foi que o repórter me chamou e viralizou na internet. Foi aquele lance do Petkovic, logo no finalzinho do jogo contra o Vasco, aquele golaço de falta que ficou marcante. Quero parabenizar o elenco, né, que tem jogado demais. A nossa seleção hoje é o Flamengo e a torcida do Flamengo, claro, né, tem dado show. Faltam 5 minutos para as 11 horas da noite. Nós voltamos a Orlando para conversar com a repórter Eleonora Pascoal sobre a confirmação da morte do apresentador Gugu Liberato. Oi, Eleonora. Olá, nós continuamos aqui na porta do Hospital Orlando Health. Neste momento já não tem grande movimentação. Nós continuamos aguardando informações a respeito do translado do corpo para o Brasil e do funeral. E vamos mostrar agora os melhores momentos, os grandes momentos de Augusto Liberato na televisão brasileira. Viva a noite! O concurso Ramo Brasileiro é um sucesso, não é, Gugu? Falei, é. Falou, eu comparo o concurso Ramo Brasileiro ao Miss Brasil. Convidada especial se apresentar, eu pedi para que ela viesse trazendo 2 músicas que eu sei que todo mundo ia acabar pedindo para ela cantar. Muito amigos, o Toco Brasil! Olha só, do táxi inédito do Gugu. Espantou! Carro, vem cá, tem mais uma linha, alô? Obrigado a vocês que estão em casa. Há 1 ano e 8 meses, mais ou menos isso, eu encerrava temporariamente a minha carreira. Bom, diversos artistas, apresentadores e colegas de Gugu Liberato se manifestaram hoje sobre a morte do apresentador na internet. Entre essas manifestações, as pessoas que prestaram homenagem, a gente vê Luan Santana, Valesca Popozuda, também Sabrina Sato, além de Fernanda Souza, Rodrigo Faro, Daniela Mercury. A gente vê esse é o Instagram de Luciano Huck, agora Rodrigo Faro, que trabalhava com ele na Record nos últimos anos. A gente mostrando para você aqui no nosso telão outros artistas. Agora Daniela Mercury, a cantora baiana, também a cantora, apresentadora Angélica, também Ana Hickman, mais uma companheira de Record, que era a casa onde ele trabalhava nos últimos anos. E a nossa colega aqui da Band, Kátia Fonseca, fazendo uma homenagem a ele nas redes sociais. E também o nosso colega apresentador, José Luiz da Atena.
Bom, assim a gente encerra com Saudades de Gugu, Band Notícias desta sexta-feira. Mais informações sobre a morte do apresentador, algo mais no Jornal da Noite ou a qualquer momento na nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia. Você acompanha agora o show do grupo Shot no Música na Band. Bom show, ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente. Até segunda. Band Notícias. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.